Eu nunca gostei do silêncio. Isso é importante de dizer antes de qualquer outra coisa, porque naquela noite foi exatamente o silêncio que começou a me avisar que algo estava errado. Não foi o toque do telefone, não foi o número impossível, não foi a voz que sabia coisas que eu nunca disse a ninguém. Tudo começou antes, num silêncio que não era só a ausência de som. Era como se o ar segurasse a respiração, esperando alguma coisa acontecer. E eu também senti isso. Senti como se a casa toda se encolhesse ao meu redor. Minha mãe costumava dizer que o silêncio tem peso, que existe um tipo de quietude que empurra o peito da gente, como se estivesse tentando nos lembrar de algo que evitamos por tanto tempo que já nem reconhecemos mais. Naquela noite, eu finalmente entendi o que ela queria dizer. Eu estava sentado no sofá, tentando terminar um relatório atrasado, quando percebi que não conseguia ouvir nada, nada mesmo. Nem os carros lá fora, nem o vento, nem os cachorros do vizinho que nunca calavam a boca, nem o relógio da parede. Era como se alguém tivesse apagado tudo. Foi nesse vazio absoluto que o telefone vibrou. Não tocou, vibrou. Curto, rápido, como se tentasse chamar minha atenção, mas sem querer acordar nada que tivesse dormindo ali comigo. Peguei o celular e senti um arrepio no mesmo instante. Número 0000. Sem DDD, sem identificação, sem lógica. Uma tela branca, 4 zeros alinhados como um sinal que eu já deveria ter entendido. Eu devia ter desligado, devia ter jogado o telefone longe. Mas eu atendi. Eu não sei exatamente por quê, talvez porque naquele momento o silêncio era tão sufocante que qualquer som, até o de algo perigoso, parecia melhor do que continuar preso naquele vazio. Levei o telefone ao ouvido. No começo não ouvi nada, só um chiado baixo, distante, como quando alguém respira perto demais do microfone. Um som úmido, irregular. Uma respiração cansada, cheia, quase humana demais para ser natural. Eu prendi o ar. E então, a voz veio. Você nunca contou a ninguém. Foi assim que ela começou. Sem apresentação, sem contexto, sem hesitação. Direta, a queima-roupa. Como se estivesse me observando ali naquele exato instante. Eu não consegui responder. Meu corpo travou. A voz continuou, como se estivesse folheando minha vida página por página. Você achou que enterrando o que fez, tudo se apagaria, mas nada desaparece. Não para você. Um calor subiu pelo meu pescoço. Minhas mãos ficaram frias. Eu não sabia quem estava falando, não sabia de onde vinha aquela ligação, mas sabia que aquela frase, ela atingiu um lugar dentro de mim que eu evitava há anos, um lugar que eu nunca deveria ter tocado de novo. Quem é você? Foi tudo o que consegui dizer com a voz rouca. Houve um silêncio curto, quase respeitoso, e então a voz respondeu algo que me fez levantar do sofá sem perceber. Eu sou o que você deixou para trás. Um choque me atravessou o corpo, como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Isso é algum tipo de brincadeira? Tentei manter firmeza, mas falhei completamente. A respiração aumentou do outro lado, pesada, molhada, como se a pessoa, ou seja lá o que fosse, tivesse muito perto de mim, perto demais. Não brinque comigo. Você sabe exatamente quem eu sou. E então o som mais terrível até aquele momento aconteceu. A voz disse meu nome completo. Nome, sobrenome, sem errar nenhuma sílaba. Mas não foi isso que me paralisou. Foi o modo como a voz disse. Do jeito que minha mãe dizia quando estava decepcionada comigo. Do jeito que meu pai disse no hospital, pouco antes de morrer. Do jeito que alguém só descobriria se tivesse vivido minha vida do lado de dentro. Devagar, baixo, dolorido. Um arrepio tão intenso percorreu minha coluna que perdi o ar. Eu ia desligar, juro que ia, mas a voz disse algo antes. Se você desligar, eu vou terminar o que ficou faltando naquela noite. E foi aí que eu senti pela primeira vez que aquela ligação não era sobre o passado, era sobre o presente, era sobre agora.
E, principalmente, era sobre o que eu não queria lembrar. Eu estava prestes a perguntar que noite quando o barulho começou. Um som metálico, fraco, repetitivo. Demorei 2 segundos para perceber o que era. A maçaneta da porta da sala, girando, sozinha. Eu virei devagar, quase sem respirar. Ela continuava se mexendo, não muito, só o suficiente para mostrar que alguém estava do outro lado, ou algo. Não abra, disse a voz, agora bem mais próxima, quase sussurrando dentro do meu ouvido. Eu dei um passo para trás, depois outro. A respiração aumentou do outro lado, pesada, molhada, como se a pessoa, ou seja lá o que fosse, tivesse muito perto de mim, perto demais. Não abra, não abra. Ela não quer que você abra. Do nada, a voz tinha um tom de desespero, como se me tivesse protegendo de algo ainda pior. O que você quer de mim? Perguntei, quase implorando. A voz riu, baixo, lento, cruel. Quero que você se lembre. Quero que você abra a porta. Eu estava pronto para correr, fazer qualquer coisa, qualquer movimento, quando notei algo ainda pior. O telefone não estava mais na minha mão. Eu olhei para o chão, para os lados, para o sofá. Nada. O celular simplesmente não estava. Mas a voz continuava no meu ouvido, clara, nítida, como se estivesse falando dentro da minha cabeça. Eu nunca precisei do telefone. Você que precisava acreditar que precisava. O ar sumiu da minha garganta. E a maçaneta girou tão forte dessa vez que quase abriu. Eu levei as mãos à cabeça, tentando respirar, tentando entender, tentando qualquer coisa. Mas foi aí que eu ouvi, pela primeira vez naquela noite, pela primeira vez em anos, uma palavra que fez minhas pernas cederem. Pai. A voz mudou completamente. E essa nova voz era pior do que qualquer outra, porque eu reconheci na hora. A voz era de alguém que eu jurei que nunca mais ouviria. Alguém que não deveria existir. Alguém que não podia estar ali. Abre, por favor. E eu senti o mundo girar. Foi como se algo puxasse o chão por baixo dos meus pés. Como se a realidade tivesse dado um passo para trás e deixado um espaço vazio onde eu deveria estar seguro. Aquela voz não podia existir. Eu me virei para a porta sem pensar. Era um impulso, um reflexo, algo mais forte do que eu. Mas, ao mesmo tempo, um instinto mais profundo, talvez o mesmo que fez nossos ancestrais correrem de sombras que nunca viram, me segurou pelo ombro por dentro. Não vai, dizia meu corpo. Não abre, dizia minha respiração curta. Isso não é possível, dizia meu cérebro. Mas meu coração reconheceu a voz na hora. Por favor, abre. Era suplicante, frágil, molhada de choro. E pior, era familiar. Eu dei um passo. Meu pé arrastou no chão. A maçaneta vibrou como se fosse puxada por dedos pequenos. Pequenos demais. Isso não é real, murmurei para mim mesmo. A primeira voz, a que falou comigo no começo da ligação, voltou, fria como gelo correndo pela espinha. Se você abrir agora, nada vai poder desfazer. Mas a voz chorosa, a outra, parecia desesperada. Pai, tá doendo muito. Eu senti a lombar travar. Aquela frase, aquele tom, aquela escolha de palavras, era impossível. Eu respirei fundo, mas foi como tentar encher os pulmões dentro de uma piscina. Você não é ela. Minha própria voz saiu mais como um soluço. Pai, por favor, não me deixe aqui de novo. Meu coração parou. Parou mesmo. Eu senti o peito falhar. De novo. Essa expressão abriu um buraco dentro de mim, uma ferida que nunca fechou completamente. Eu me aproximei da porta devagar. Um passo, outro. Meus dedos tremeram quando toquei a madeira fria. Do outro lado, alguma coisa, alguém encostou também. Eu senti um toque leve, a altura absurda de uma criança. A voz do terror, a primeira, sussurrou. Se tocar, ele volta. Eu engoli seco. Ele? Quem?
A resposta veio arrastada, como se sorrisse ao falar. Aquele que você tentou esquecer. Eu senti os olhos queimarem, a garganta pressionar, um peso enorme cair sobre minha nuca. O silêncio voltou, não o mesmo de antes, mas um silêncio vivo, um silêncio que parecia esperar a minha decisão. Eu encostei a testa na porta e o mundo inteiro ficou ali, concentrado naquele ponto. A voz infantil soluçou. Pai, tá frio aqui, abre pra mim. E então, algo aconteceu. Algo que acabou com qualquer dúvida que eu ainda tinha. A sombra. Eu vi a sombra. Pelo espaço minúsculo entre a porta e o chão, uma sombra se moveu. Pequena, inquieta, indefesa. Uma sombra que não deveria existir naquela casa, não naquela hora, não naquele ano. Eu me ajoelhei sem perceber, tentando olhar melhor. E do outro lado, como se sentisse minha aproximação, a sombra parou e se virou para mim. Eu senti. Não vi o rosto, mas eu senti que ela se virou. E ouvi de novo. Pai, tá escuro aqui. Me tira daqui. Meus dedos tocaram a maçaneta. Foi aí que a primeira voz, a voz da ligação, perdeu o controle pela primeira vez. Ela gritou, não como um aviso, não como uma ameaça, mas como puro pânico. Não toca nela. Eu congelei. Pela primeira vez, parecia com medo. Uma respiração pesada tomou o ar, não do lado de fora da porta, mas atrás de mim. Eu virei o rosto devagar, com o estômago virando. O ar ficou denso, gelado. Algo se movia atrás de mim. Você chamou ele de volta, sussurrou a voz tremendo. Agora ele sabe onde você está. A temperatura caiu tanto que meus dentes bateram. Quem está aqui? Murmurei. A resposta veio na minha nuca. Aquele que você perdeu antes dela. Aquele que não deveria ter morrido. O que você abandonou primeiro. Ele encontrou você. Um arrepio atravessou minha espinha como uma faca. Está atrás de você agora. Eu não queria virar. Eu não queria respirar. Eu não queria existir naquele segundo. A voz infantil, do outro lado da porta, repetiu mais uma vez. Pai, abre. Ele tá vindo. E então, a porta atrás de mim, a porta dos fundos, começou a abrir sozinha, lenta, rangendo, como se alguém empurrasse com a ponta dos dedos. E o pior, a sombra que escorria por ela era maior, muito maior, humana demais para ser humana. Eu fiquei no meio, entre a porta que eu conhecia e a porta que eu passei a vida fugindo. A voz no telefone, agora tão perto que parecia dentro do meu peito, disse: Você tem que escolher agora. A voz infantil soluçou desesperada. Pai, por favor. E atrás de mim, algo respirou. Fundo, largo, quente, como se estivesse me cheirando. Eu senti o mundo girar pela segunda vez. E então, a luz acabou. Tudo, a casa inteira, um breu absoluto, sem aviso, sem som, sem nada. E no escuro completo, uma mão pequena segurou meus dedos. Pai. E uma outra mão, grande, pesada, pousou no meu ombro. Eu não consegui ver nada, mas senti tudo. Aquela pressão não era de carinho, nem de apoio. Era uma força que me prendia, que me enraizava ao chão como se quisesse impedir qualquer movimento, qualquer fuga. Meu coração apertou e por um instante me senti de volta aos meus 8 anos. O cheiro úmido das paredes velhas, o som grave vindo do porão, a porta rangendo. Tudo aquilo que eu passei a vida inteira tentando enterrar, de repente estava ali, bem ali, na porta da antiga casa da minha avó. Eu abri os olhos devagar. Voltou cedo demais, sussurrou uma voz atrás de mim. A frase dita daquele jeito deveria ter soado como preocupação, mas havia algo oculto por trás, algo duro, algo que eu reconheci de longe, mesmo sem ver. O medo antigo que eu fingia não lembrar.
O medo que, na verdade, nunca tinha ido embora. Eu respirei fundo, tentando convencer meu corpo de que aquilo era apenas uma sombra do passado, que agora eu era adulta, que não havia mais o que temer. Mas quando virei o rosto, percebi que eu não estava olhando para uma sombra. Eu estava olhando para ele. O mesmo homem que, por anos, fez questão de lembrar que aquela casa tinha 2 tipos de silêncio: o que protegia e o que ameaçava. Ele, meu tio, meu padrasto, meu fantasma vivo, estava ali. E apesar dos anos terem marcado seu rosto, tinham feito muito pouco para suavizá-lo. Os olhos continuavam fundos, escuros, carregados de uma severidade que parecia não envelhecer. O corpo mais pesado ainda tinha aquela imponência que eu passara a infância tentando evitar. Ele sorriu, mas não era um sorriso, era um aviso. Não esperava te ver assim, tão rápido, repetiu. Quando sua mãe me avisou que você tinha voltado, bem, não achei que teria coragem de entrar. A palavra coragem ficou pairando no ar como um veneno lento. Ele sabia, ele sempre soube. Eu engoli a seco. Eu só precisava de um lugar, murmurei. É temporário. Ele inclinou a cabeça como se estudasse não o que eu dizia, mas o que eu deixava de dizer. Sempre foi, não é? Respondeu ele com um riso quase silencioso. Você sempre foi de passar, nunca de ficar. A dor veio, mas de uma forma velha, conhecida. Uma dor que eu aprendi a suportar ainda criança. Ele deu 2 passos para trás, finalmente tirando a mão do meu ombro. Eu respirei como se tivesse sido libertada de um peso invisível. A casa é sua, por enquanto, disse abrindo espaço para eu passar. Mas lembre-se do que aconteceu aqui. Eu já estava entrando quando ele completou. Essa casa não esquece. E você também não deveria. Eu parei. As palavras bateram em mim como uma porta fechada com força. Por um segundo pensei em desistir, em voltar para o carro, em procurar qualquer outro lugar para passar a noite. Um hotel barato, a casa de uma amiga distante, o sofá da minha irmã. Mas alguma coisa, talvez orgulho, talvez teimosia, me empurrou para dentro. E foi aí que percebi. O ar ali dentro parecia mais pesado, como se a casa tivesse prendido a respiração esperando que eu voltasse. O chão rangia sob meus passos, lembrando cada vez mais que eu não deveria estar ali. As paredes, com sua tinta velha e descascada, pareciam observar. A casa estava viva, ou talvez minha memória estivesse. De qualquer forma, algo dentro de mim dizia: você não voltou por acaso. Fechei os olhos devagar. A maçaneta tremia levemente na minha mão. Não sei se por causa do vento frio que atravessava as frestas ou se por causa do tremor que vinha dos meus próprios dedos. Fui até a sala. Tudo estava praticamente como eu lembrava, e esse era o problema. O mesmo tapete antigo com um desenho que eu copiava quando era pequena, os móveis pesados, os quadros tortos nas paredes e o cheiro, um cheiro que misturava poeira, madeira velha e lembranças que eu preferia apagar. Eu me sentei no sofá. O silêncio da casa cresceu, como se esperasse que eu dissesse algo, como se estivesse escutando. Não sei quanto tempo fiquei ali nessa divisão estranha entre o presente e um passado que eu não tinha pedido para revisitar. Talvez minutos, talvez horas. Tudo parecia lento, distante. Fui então que ouvi o barulho. Um estalo, vindo do corredor. Seco, direto, próximo. Eu me levantei imediatamente. Tem alguém aí? Perguntei, sabendo que não obteria resposta. Meu coração batia rápido, mas eu avancei mesmo assim. Cada passo ecoava como se a casa decidisse repetir meu movimento. O corredor parecia mais estreito, mais escuro do que eu lembrava. As portas, fechadas, eram como olhos sem pálpebras. E então, o segundo estalo. Dessa vez, bem perto da porta do quarto onde eu dormia quando criança. O quarto que eu prometi nunca mais entrar depois da última noite que passei ali. Eu toquei a maçaneta. Fria, gelada. E pela primeira vez desde que cheguei, senti aquilo que eu estava tentando evitar. Aquela casa queria me mostrar algo,
Algo que eu passei 40 anos tentando esquecer. Eu empurrei a porta. Ela abriu com um rangido lento, arrastado, quase doloroso. E quando finalmente consegui enxergar o interior, uma onda de lembranças veio sem pedir permissão. A caminha infantil, a cômoda pequena com as marcas de giz de cera que eu fiz, o baú no canto, trancado, sempre trancado. E no meio de tudo isso, um retrato caído no chão. Eu me aproximei, ajoelhei e peguei. Era uma foto antiga. Eu reconheci imediatamente. Minha mãe, meu irmão e eu, sorrindo. Mas havia algo estranho na foto. Algo errado. O fundo da imagem, A parede atrás de nós tinha uma sombra. Uma sombra que não fazia sentido. Uma figura desfocada, enorme, escura. Como se alguém estivesse ali, atrás de nós, no dia da foto. Alguém que eu não lembrava de estar presente. Ou alguém que eu tentei esquecer. A pressão voltou ao meu peito. A ponta dos meus dedos começou a formigar. E antes que eu pudesse pensar em qualquer coisa, ouvi um sussurro. Baixo, muito baixo, quase imperceptível, mas real. Você viu? Eu levantei o rosto rapidamente. Meu corpo gelou. Ninguém. O quarto estava vazio. O corredor estava vazio. A casa estava silenciosa. Mas eu juro que eu vi. Segurei a foto com mais força, como se aquilo fosse me proteger de alguma coisa, mas o papel antigo só tremia nas minhas mãos. E então, outra lembrança surgiu, como um flash. Um grito, uma porta sendo trancada por dentro, meu irmão correndo, minha mãe chorando, eu escondido dentro do armário, segurando o próprio fôlego para não ser encontrado. E aquela sombra, a mesma, a que aparecia na foto, a que eu nunca consegui explicar. Eu sentei no chão, encostada na parede. As lágrimas vieram, não porque eu queria chorar, mas porque meu corpo não sabia o que fazer com tudo aquilo. O passado estava voltando e não estava pedindo licença. Era como se aquela casa tivesse aberto a boca depois de anos muda e começado a vomitar memórias que eu não queria mais ver. Eu fechei os olhos por um instante. E quando abri, o baú. O maldito baú. Ele estava entreaberto. Eu sei que não estava assim quando entrei. Eu sei. O ar ficou mais frio. O silêncio ficou mais denso. A casa esperava. Queria que eu abrisse. Queria que eu lembrasse. Eu levantei devagar, com a respiração curta, com o coração batendo como se estivesse tentando fugir de dentro do meu peito. Me ajoelhei diante do baú. A madeira estava fria, quase congelada. Coloquei a mão na tampa. Hesitei. Se eu abrir, pensei, não tem mais volta. Mas talvez era por isso que eu tinha voltado. Talvez a casa estivesse certa. Talvez algum pedaço de mim soubesse que estava na hora. Empurrei a tampa. E naquele exato instante, o vento soprou pela janela, mesmo que ela estivesse fechada. A tampa abriu com força. E lá dentro, não havia brinquedos. Não havia roupas velhas. Não havia nada do que eu lembrava. Havia apenas uma coisa. Um caderno. Pequeno. De capa azul. Com meu nome escrito à mão. Mas não com a minha letra. Com a dele. A mesma letra que aparecia nas notas de castigo, nas regras da casa, nos bilhetes que minha mãe fingia não ver. Eu toquei o caderno e senti a casa prender a respiração de novo. Quando abri a primeira página, meu coração parou, porque lá estava escrito: ele lembra, mesmo quando tenta esquecer. E abaixo, uma data. Um dia específico. Um dia que eu prometi nunca mais mencionar. O dia em que tudo mudou. O dia em que a casa deixou de ser um lar e virou um aviso. Eu virei a segunda página, e então, antes que eu pudesse ler, ouvi passos. Lentos, pesados, vindo do corredor. Cada passo fazia o chão vibrar de forma ameaçadora. Meu corpo travou, minha respiração sumiu, e a voz, aquela voz grave, arrastada, que eu nunca quis ouvir de novo, ecoou por toda a casa. Você encontrou o que não devia. A porta do quarto começou a fechar sozinha. Eu me levantei num salto, mas era tarde demais. A maçaneta girou,
o trinco se fechou. E eu fiquei preso lá dentro, com um caderno, com as memórias e com o que quer que fosse que estivesse caminhando em minha direção. A porta se fechou com um estalo seco. Não era o vento, não era acaso, era intenção. Aquela casa, ou o que vivia dentro dela, me trancou ali. E eu senti o peso de décadas inteiras comprimindo o ar ao meu redor. Me virei devagar, o caderno ainda tremendo nas minhas mãos. Os passos lá fora estavam cada vez mais lentos, como se aproveitassem a demora apenas para me lembrar que eu não tinha para onde correr. A madeira do assoalho rangia, um, depois outro e mais outro. Cada passo parecia carregado de memória, como se o som, sozinho, já soubesse a história que meu corpo tentava esquecer. Eu voltei o olhar para o caderno. Ainda faltava coragem para abrir a próxima página, porque de alguma forma eu sabia. O que estava ali dentro não era apenas informação, era explicação, era ferida aberta, era nome, era presença. Era tudo aquilo que eu fui ensinada a calar. Mas, talvez pela primeira vez em tantos anos, eu queria saber. Eu precisava saber. Afinal, era isso que aquele lugar queria, que eu lembrasse. Engoli seco. Sentei-me no chão, no exato ponto onde, quando criança, eu me encolhia para fugir de barulhos que só eu parecia ouvir. E abri mais uma página. A letra dele. Grande, inclinada, firme. A casa guarda. A casa devolve. A casa lembra. Meu estômago revirou. Eu passei o dedo pela linha seguinte como se o toque pudesse amortecer o impacto das palavras. Ela sabe de tudo o que você não diz. E então, um rabisco forte, como se a caneta tivesse sido pressionada com raiva. O que fiz, fiz para proteger. Meu coração parou por um instante. Proteger? A mesma justificativa que eu ouvi a vida inteira. A mesma desculpa usada para cada grito, cada castigo, cada porta trancada. Eu fechei o caderno por reflexo, apertando os olhos com força. Mas o silêncio do quarto começou a mudar. Ele ficou mais denso, mais vivo. Um ar frio invadiu a sala, como se viesse debaixo da cama, das paredes, do próprio chão. E do lado de fora, os passos pararam, bem diante da porta. Eu tentei te avisar. A voz atravessou a madeira. Não era um grito, não era ameaça. Era pior que isso. Era familiar. Era exatamente a mesma voz que anos atrás me dizia para não olhar para trás, para não fazer perguntas, para não contar nada a ninguém. Eu senti minha garganta travar. Você, eu murmurava, quase sem ar. Você nunca deveria ter escrito isso. O silêncio respondeu por ele. Eu levantei devagar, tentando manter algum controle, algum resquício de força que o passado tentou arrancar de mim tantas vezes. A porta estava fechada. Fechada por dentro. Fechada por algo além de mim. Abre, eu tentei dizer, firme. Eu não tenho mais medo. Mas o eco da minha frase veio distorcido, como se as paredes repetissem minhas palavras, duvidando delas. Eu não tenho mais medo. Mais medo. Medo. Me aproximei da porta e toquei a maçaneta. Gelada. Fria como metal deixado no gelo por horas. Quando tentei girar, ela não cedeu. Você voltou porque precisava terminar o que começou. A voz parecia vir de todos os lados. Da porta, das paredes, do chão. Eu dei um passo para trás. Eu não comecei nada, gritei. E pela primeira vez naquela casa, meu grito pareceu mais forte do que a lembrança dele. Mas ainda assim, algo respondeu. Uma pancada forte na porta. Depois outra. E outra. A madeira vibrava, como se algo ou alguém tivesse tentando entrar. Ou sair. Eu recuei até encostar na cama antiga. Foi quando senti algo tocar meu tornozelo. Gelei. Olhei para baixo devagar, com medo de ver qualquer coisa. Mas não havia nada. Nada além da sensação. A mesma sensação que eu sentia quando era criança, escondida naquele mesmo quarto, enquanto a casa sussurrava segredos que eu não entendia. Eu respirei fundo
e abri mais uma vez o caderno. Precisava saber. Precisava terminar. A próxima página estava quase toda rabiscada, mas no topo ainda era possível ler: "A casa escolheu você." Meu estômago afundou. Eu continuei: "Porque você viu, e quem vê não esquece, mesmo tentando." A pressão no peito ficou quase insuportável. Eu virei a página de novo, e o que encontrei fez minha visão escurecer por um instante. Era uma lista de nomes. Nomes riscados, nomes apagados, nomes de pessoas que passaram pela casa. Pessoas que sumiram, pessoas que nunca mais foram vistas. Pessoas que, quando eu era pequena, minha mãe dizia que tinham ido embora do nada. Eu passei o dedo sobre o penúltimo nome. Meu irmão. O nome estava ali, em letras tremidas, com uma data ao lado. A data do dia em que ele desapareceu. A data que por anos disseram que ele tinha fugido após uma discussão. Mas ali estava a prova de que não havia fuga. Havia registro. Havia marca. Eu senti o chão se mover levemente, como se a casa tivesse reagindo à minha descoberta. E, finalmente, cheguei no último nome da lista. O meu. Meu corpo travou. Meu nome. Escrito ali. Sem riscar. Sem data. Mas embaixo dele, uma frase. Ele voltou. Meus lábios tremeram. As lágrimas finalmente vieram. Quentes, rápidas, incontidas. Não porque eu estava com medo, mas porque, pela primeira vez, eu entendia. Eu não era o acaso. Eu era o propósito. Eu não só vivia aquela casa. Eu fui marcado por ela. Meu corpo inteiro estava trêmulo quando ouvi a última pancada. A porta se abriu com força. Eu levantei o rosto devagar, com o caderno ainda em mãos. E ele estava ali. Mas não do jeito que eu lembrava. Seu corpo parecia mais pesado, como se anos de culpa o tivessem deformado. Os olhos, antes escuros, severos, agora estavam fundos, quase pretos, como buracos que não devolvem luz. Ele respirava de um jeito estranho, como se cada inspiração fosse um esforço. Mas sua presença ainda carregava a mesma força que me apavorou a infância inteira. "Você não devia ter aberto o baú", disse ele, com uma voz que parecia arranhar as paredes. Eu não consegui falar. Então ele deu um passo para dentro, e a casa ficou em silêncio absoluto. Ele olhou ao redor, para a cama, para as paredes, para mim. "Era para você esquecer", murmurou. "A casa tentou te poupar." Eu engoli seco. Você fez isso? Com meu irmão? Com os outros?" Ele fechou os olhos. E a resposta veio mais como um desabafo do que como uma confissão. Eu obedeci. A palavra caiu como pedra no chão. "A casa", ele continua, "não tolera quem tenta fugir, quem tenta revelar, quem tenta desfazer o que ela guarda." Ele passou a mão pelo rosto, estremecendo. Eu só fazia o que a casa pedia. Eu senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. "Você tá louco?" Ele abriu os olhos com uma raiva que parecia velha, acumulada. "Você acha que não sabe?" gritou, dando um passo na minha direção. "Acha mesmo que não sentiu, que não ouviu, que não percebeu o que vive aqui dentro?" Eu recuei até bater nas tábuas frias da parede. Ele avançou mais um pouco. "Você sentiu desde criança. A casa escolheu você, não eu." Eu balancei a cabeça. Não, eu não quero isso. Eu não pedi isso." Mas ele sorriu. Um sorriso torto, triste, rasgado. "Mas ela pediu você", ele murmurou, quase gentil. "E a casa sempre recebe o que pede." Meu corpo inteiro travou. Eu sabia que precisava sair dali. Precisava correr. Precisava lutar.
mas meus pés pareciam colados ao chão. Ele deu o último passo, a menos de 1 metro de mim. E então, o silêncio mudou. A casa estremeceu, literalmente. As paredes vibraram, as janelas tremeram, o ar ficou mais pesado. E uma sombra, enorme, distorcida, começou a se mover atrás dele. Eu não pisquei. Eu não respirei. A sombra se erguia pelas paredes como algo vivo, algo que nunca deveria ter forma. Ela engoliu a luz, engoliu o som, engoliu ele. Meu tio virou o rosto para trás devagar, como se finalmente entendesse o que estava acontecendo. Não, eu fiz tudo. A sombra o abraçou como um animal faminto. Ele tentou se soltar, mas era tarde demais. A casa o estava levando. Eu fiquei imóvel. Paralisado. E então, num único movimento rápido, silencioso, definitivo, a sombra puxou ele para dentro da parede. Sem grito, sem sangue, sem resistência. E ele desapareceu. A casa voltou ao silêncio. Um silêncio profundo, absoluto. Eu caí de joelhos. Minhas mãos tremiam tanto que o caderno escorregou e caiu no chão, abrindo-se numa página que eu ainda não tinha visto. Uma frase escrita com pressa, com desespero. A casa só mantém o que precisa. A sensação de algo me observando voltou. Mas agora era diferente. Não ameaçadora, não hostil. Era como se a casa esperasse minha reação. Eu fechei o caderno, olhei ao redor e pela primeira vez na vida entendi. Eu não estava ali por acaso. Eu não estava ali porque precisava de abrigo ou porque não tinha outro lugar para ir. Eu estava ali porque era a única que podia encerrar aquilo. Me levantei, respirei fundo e falei em voz alta, firme, para as paredes que sempre me escutaram. Eu lembro e não vou fugir. Nunca mais. A casa relaxou. Senti isso, literalmente. A temperatura subiu um pouco. A madeira pareceu respirar junto comigo. A porta, antes trancada, abriu sozinha. Eu saí do quarto sem olhar para trás. O peso que me acompanhou a vida inteira ficou ali. Naquela porta, naquela foto, naquela sombra. Quando cheguei à sala, parei por um instante. Peguei minhas coisas, peguei o caderno e disse o que nunca tive coragem de dizer. Obrigado por me deixar sair. A porta da frente abriu. Eu atravessei e quando pisei do lado de fora, o ar parecia mais leve, como se o mundo finalmente tivesse liberado espaço para mim. A casa ficou atrás, silenciosa, não ameaçadora, apenas concluída. Eu fechei o portão e dessa vez tive certeza. Eu não voltaria, porque agora a casa não precisava mais de mim. E eu, finalmente, não precisava mais dela. Se essa história te tocou de alguma forma, se você também carrega lembranças que parecem ecoar até hoje, comente aqui embaixo. Eu lembro. Quero saber quantas pessoas, assim como eu, encontraram força nas próprias cicatrizes. E se você quer mais histórias assim, não esquece de curtir e compartilhar. Afinal, é contando que a gente se liberta e é ouvindo que a gente se cura.